Então, pessoal, essa é a parte 2, respondendo perguntas do YouTube. E numa próxima parte a gente vai responder também as perguntas do Instagram. Vocês mandaram muitas perguntas legais e a gente vai continuar respondendo elas aqui nessa série de vídeos de perguntas e respostas. Então, a próxima pergunta que eu tenho aqui do YouTube é: estou frustrada, passei da hora de trocar meu coletor e fui parar no hospital para remover. Desde então não consegui mais usar e tenho medo de acontecer de novo. Percebo que no fim do ciclo fica mais difícil colocar e remover. Acho que tenho que mudar o tamanho. Que indica? Eu compro um mais comprido? Esse é o típico problema da pessoa que tem colo alto e geralmente está usando um coletor curto demais. Que é, se vocês olharem lá na playlist da série colo baixo versus colo alto, é um dos erros que a gente não deve cometer, porque torna a nossa vida muito mais difícil. Então, é um dos motivos, sim, pelos quais a grande maioria das pessoas fica com o coletor preso e não consegue tirar. Geralmente são pessoas iniciantes que ainda não têm muito aquela técnica de tirar e aí acabam optando por ir ao médico ou hospital para remover. Então, sim, com certeza, se você tem o colo alto, se o seu coletor subiu muito, é porque você tem o colo alto e ela não disse qual era o coletor que ela estava usando, mas muito provavelmente um coletor muito curto para o tamanho do canal dela. Então, sim, eu indico você comprar um coletor mais comprido, mais de acordo com o seu perfil. Sobre medo de acontecer de novo, eu super entendo. Eu acho que essa questão desse sustinho inicial que várias pessoas de colo alto levam, porque o que acontece com o coletor é que na hora que ele abre dentro do canal, ele é sugado lá para dentro. E isso acontece com a gente que tem colo baixo também, só que ele é sugado um pouquinho. E quem tem colo alto, ele é sugado mesmo. E aí a pessoa muitas vezes não sente de imediato o cabo do coletor e acaba se desesperando e achando que não vai conseguir tirar, procurando profissionais de saúde ou pedindo ajuda para o parceiro ou parceira, mãe, irmã, enfim. Muito importante, primeiro, é saber a técnica correta de remover o coletor. Segundo, estar usando um coletor que seja indicado para o seu corpo. Então, se você tem colo alto, não compre coletores pequenininhos, com corpo pequenininho, com cabo pequenininho, porque isso vai tornar a sua vida muito mais difícil. Outra pergunta: o coletor pode enfraquecer ou dilatar a musculatura? Eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui no canal. Preciso fazer um vídeo sobre isso. Não. Ele não pode enfraquecer ou dilatar a musculatura. O canal vaginal ele é elástico, que significa que ele tem a capacidade de mudar a sua luz, de aumentar ou diminuir. Então, ele dilata e contrai. E isso é uma coisa que é uma propriedade que ele tem, né? Inclusive, a gente vê muito essa dilatação durante parto. Então, não, o coletor ele não tem força, mesmo os coletores mais rígidos são feitos de material maleável, geralmente silicone médico ou TPE, então eles não têm força para modificar a sua musculatura. E eu acho que muito pelo contrário, eles acabam até fortalecendo um pouco mais a musculatura, porque a gente precisa usar essa musculatura para segurar o coletor, usar a musculatura para abrir ele, para remover. Então, acaba até trabalhando um pouco mais essa musculatura. Mas não existe nenhuma evidência até o momento de que o coletor, o uso prolongado de coletores, possa modificar a musculatura, a tonicidade do canal de forma alguma. Claro que com a idade, com o tempo, sim. Independente de você estar usando coletor ou não, acontece sim mudanças na tonicidade da musculatura. Quanto mais velha a gente fica, a nossa musculatura tende a perder tonicidade, não só no canal vaginal, como no corpo inteiro. Então é muito importante também a gente tratar dessa questão da nossa saúde. Mas o coletor não causa esse tipo de coisa. Como identificar que meu coletor precisa ser trocado? Esse é um vídeo que eu também vou fazer aqui no canal. Eu acho que eu já falei em algum momento sobre como identificar quando o coletor deve ser trocado. Como eu disse lá no vídeo de validade dos coletores, a validade atual recomendada pela Anvisa é de 3 anos. No entanto, o que eu digo é: observe o seu coletor, observe como ele está
como ele está ao longo do tempo, né? O estado de conservação dele. Então, se você começar a notar fissuras no material, no silicone ou no TPE, fissuras, ranhuras, locais, por exemplo, geralmente próximo às ranhuras do próprio coletor, onde você não consegue remover, tem sempre uma sujeirinha que você não consegue remover. Perda de maleabilidade extrema, fazendo com que o coletor não funcione mais, ou seja, é muito difícil fazer ele funcionar. Grandes deformações no corpo, manchas estranhas que não saem, manchas parecidas com fungos e outras, ou possam ser causadas por micro-organismos. Tudo isso é sinal de desgaste do material, é um sinal que você precisa trocar o seu coletor. Próxima pergunta. Meu copinho não abre, sempre fica amassado. Já tentei abrir com os dedos, vários tipos de dobras e não abre. Então, gente, quem assistiu a playlist da série de vácuo sabe exatamente do que a gente está falando aqui, né? O corpo do coletor, ele fica amassado mesmo. Contanto que a borda esteja aberta, isso não vai causar vazamentos e não vai interferir na performance do coletor. Por que o corpo do coletor fica amassado? Vamos lá, eu peguei um coletor especialmente para mostrar para vocês. Esse aqui é um Merula One Size. Como vocês sabem, ele é um coletor que não tem furos, ele pega vácuo até mesmo fora do corpo. Então, vou mostrar para vocês o que acontece. Quando o coletor encaixa e pega o vácuo, o que é o vácuo? É uma sucção que acontece e o que acontece nessa hora? Fica menos ar dentro do corpo do coletor e mais ar fora do corpo do coletor, fazendo com que o corpo dele colabe. Colabar é fazer isso aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui. É exatamente isso que acontece. Ui, saiu! Mas é exatamente isso que acontece dentro do nosso corpo. O corpo do coletor fica amassado por conta dessa sucção de ar. O ar sai daqui de dentro. Contanto que a borda dele esteja aberta, como vocês estão vendo aqui. Claro que aqui na minha mão o coletor não pega o mesmo tipo de vácuo que pega dentro do nosso corpo, né? Mas vocês podem ver que ele está preso, só que o corpo amassado. E muitas vezes acontece isso ao longo do dia. O corpo vai inflando, principalmente à medida que ele vai enchendo. Então, isso é normal. Não significa que seu coletor está dobrado. Se a borda dele estiver aberta, o corpo pode estar amassado, que ele vai funcionar normalmente. Última pergunta do YouTube. Não consigo encaixar o disco nos 2 primeiros dias. No terceiro dia em diante, consigo encaixar. Nos 2 primeiros dias, parece que o colo fica bem mais baixo também. Isso acontece com todos? Não, isso não acontece com todos, mas acontece com algumas pessoas. É o meu caso. O meu colo, ele vem... Primeiro dia, ele tá um pouquinho mais alto. Segundo e terceiro dias, ele baixa bem. A partir do 4º e 5º dias, ele vai subindo de novo. O colo não está sempre na mesma posição ao longo do ciclo. E não acontece com todo mundo exatamente isso. Tem muita gente que tem o colo super alto durante todo o período menstrual. Mas comigo acontece e pode acontecer com outras pessoas. É normal. Sobre encaixar o disco, depende do disco que você tem. Se você tem um disco muito grande para a altura que seu colo fica nos primeiros dias, com certeza vai ser difícil de encaixar, né? Se você tem uma mudança significativa de altura de colo aí ao longo do seu período menstrual, é possível que você precise de 2 discos de tamanhos diferentes. Infelizmente, às vezes acontece isso. Não é o meu caso, eu não preciso de 2 discos de tamanhos diferentes, porque a minha variação de altura não é tão grande assim, mas algumas pessoas têm sim variação de altura de colo bem significativa e acabam precisando de produtos diferentes nos primeiros dias e nos dias finais, onde o colo geralmente está mais alto. Outra coisa que pode acontecer também é que se você tiver fluxo mais intenso nos primeiros dias e do terceiro dia em diante mais leve, como é o meu caso, geralmente eu nunca uso disco no primeiro ou no segundo dia, assim, no cotidiano, né, para ficar com ele durante o dia, porque o disco não aguenta meu fluxo.
quando ele está intenso. Os discos no meu corpo só aguentam o meu fluxo de moderado a leve, que seria final do 3º dia até o 5º dia. Então, geralmente é quando eu pego esses discos para usar mesmo no dia a dia. Então, esse é um outro problema que você precisa aí levar em consideração. Então é isso, gente. Essas foram as perguntas que vocês me mandaram pelo YouTube. Muito obrigada, as perguntas foram ótimas. E vai ter sequência aí dessa série de perguntas e respostas com as perguntas que o pessoal deixou lá no Instagram, @papodecopinho. Obrigada a todo mundo que fez pergunta. Desculpa de novo a demora do vídeo. E eu vejo vocês na próxima parte. Até lá!